E aí, galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas para mais um vídeo aqui do Vulcanes. Esse vídeo é o primeiro vídeo do quadro onde a gente vai debater vários temas de cultura pop. O nosso debate de hoje é sobre artista versus obra e cultura do cancelamento. A gente tá aqui com a Danúbia e a Aline. A Runa não tá aqui porque ela tava, com uns problemas e tal, mas no próximo debate ela vai estar com a gente. Como vai ser um debate, como a gente vai propor um debate, esses vídeos vão ser mais longos, né? A gente preparou um roteiro, com algumas referências. A gente vai colocar algumas referências e alguns textos que a gente utilizou aqui na descrição. E a gente vai se guiar aqui por algumas perguntinhas. A gente vai trazer alguns questionamentos e casos também de cancelamentos. A gente vai falar um pouco sobre o que a gente acha. A gente vai tentar responder a pergunta se dá para separar a obra do artista ou se não dá, e como é que a gente lida com isso. É um movimento que está muito em alta hoje em dia, né? E essa cultura do cancelamento começou no Twitter. E aí, o que é que acontece quando você gosta daquele diretor de cinema, você é fã do trabalho dele, e aí um escritor ou um artista, um ator, e aí você admira o trabalho dele, mas aí você descobre que ele fez coisas horrendas ou é um tremendo babaca, e aí você fica nesse complexo, né, do tipo, e aí, eu vou continuar consumindo o trabalho dessa pessoa, eu vou desgostar. Então é meio complicado, assim. Sobre o linchamento virtual e o cancelamento, foi ganhando uma força muito grande, né, como tu falasse no Twitter, porque as pessoas, elas começaram a, se revoltar muito, assim, contra as atitudes dessas pessoas que a gente colocava tantas expectativas, né, desses autores e diretores, que a gente, tinha uma grande expectativa, um grande sentimento por eles, e meio que isso foi uma resposta das pessoas, assim, a eles. Mas isso tá tomando uma proporção muito grande, assim, realmente esses diretores e autores que merecem mesmo, de uma certa forma, ser punido pelo público e tal, mas essa cultura do cancelamento, ela tomou outras proporções que não só isso, entendeu? Todo mundo, todo dia, alguém é cancelado. O tribunal virtual não cansa e não para, né? Antes mesmo de ser provado ou cogitado realmente a culpa, vamos dizer, a culpa, assim, literal, a pessoa já tá totalmente condenada na internet. E eu parto do princípio que, assim, uma vez que uma mulher, uma criança, acusa, eu tomo como uma verdade. Mas aí a gente tem que ter muito cuidado porque existe ainda muita coisa para ser trabalhado no processo para a gente entender realmente o que aconteceu e, de fato, poder tomar uma atitude como fã, como prestigiadora de um trabalho, mas está muito rápido, a condenação está sendo muito rápida, às vezes perde muito o fio do porquê a gente está condenando e porquê está lixando aquela pessoa e fica bem pesado mesmo. Não tirando a culpa ou o poder do que a pessoa fez, mas como está sendo muito rápido, acaba que a gente não só vai condenando, não vai chegando no porquê. Aí depois pra voltar a isso é complicado. É uma coisa que me irrita bastante, né? E eu acho que eu posso estar sendo cancelada agora, nesse momento, por causa disso. Mas elas não estão procurando debater sobre isso, elas não estão procurando saber a origem das coisas, elas não estão procurando saber o que de fato aconteceu. Pelo menos o que eu vejo as pessoas é destilar ódio, alimentar esse ódio que a gente já tá lidando com muito ódio na internet, né? Há algum tempo, e agora tá bem mais, por diversas questões. O cara que fez merda, a gente tem todo o direito de chegar nas nossas redes sociais e falar fulano foi escroto sim, e denunciar e tal. Mas a gente também tem que saber como falar e o que a gente fala para não alimentar esse ódio. Essa cultura tá meio que minando isso, sabe? Eu acho que a gente tem que denunciar, a gente tem que se posicionar enquanto fã, enquanto espectadora e tal. Mas tentar não alimentar esse ódio. Saber que uma pessoa foi escrota por uma determinada questão e ameaçar a filha da pessoa. E na escola da pessoa, sabe? Tem que ver aí, tem que saber os limites, tá ligado? E essa galera tá passando dos limites de verdade, assim. E ultimamente, as pessoas, você entra nas redes sociais e tem uma hashtag lá, alguém tá denunciando alguma coisa, e aí o que acontece muito, as pessoas compartilham e levantam aquela bandeira ali sem nem se informar, sem nem saber, né, o que foi que aconteceu e tudo mais. E aí depois você vai procurar saber, mas aí você já tá fazendo parte dessa corrente. Não que a gente tenha que passar pano, não tô falando pra gente passar pano, a gente tem que mesmo falar e tal, o que a gente acha. Mas parece que falta um pouco de sensatez, sabe? Essa cultura do cancelamento em si, você julgar a atitude de fulano, de cicrano, para trazer uma reflexão, né? Um debate mesmo, como o Gabi falou. Mas, acusar por acusar, e aí, se tornar aquele retweet eterno ali
nas hashtags e tal. Então é bem complicado e tá muito tóxico, assim, tá cada vez mais tóxico, né? E é muito engraçado, porque as pessoas, elas acham realmente que elas estão mudando algo socialmente fazendo isso. Elas estão mudando, assim, tipo, a realidade social nessa militância virtual, né? E, tipo, quando vê, não, entendeu? É só discurso em cima de discurso e fica naquela bola de neve, tipo, e às vezes a pessoa nem ajuda a própria vítima, tipo, nem faz um trabalho de acolhimento com a vítima e tal. Não. Só quer, tipo, sabe, fazer parte ali daquele, eu também sou correta, eu também sou correta. Somos todos corretos. E aí eu acho muito bizarro, assim, porque eu conheço um monte de gente, mas tudo bem. Recentemente a gente tem o Lovecraft aí no rolê, por causa da série, né, o Lovecraft Country, que acabou de ser lançada na HBO. E muita gente não conhecia ou não sabia o porquê ele era cancelado e tal. E aí o debate tá vindo à tona justamente porque ele era um cara supremacista branco, ele era um cara super racista, super xenofóbico, super antissemita. Um dos pilares do horror cósmico, um dos pilares do terror, assim. As obras dele influenciaram várias outras obras e a cultura pop como um todo. A gente vai cancelar o Lovecraft ou a gente vai propor um debate como a série tá fazendo, né? Tudo que ele temia, todos os medos que ele, tipo, do estranho, que era o negro, o imigrante, essa galera tomando a rédea e rebatendo, né? É uma questão de subversão que eu acho legal. E agora, com a série, a gente tem mais escancarado, né? É uma via. Eu acho que, em vez de cancelar, a gente pode propor um debate. E pegar... Usar a própria obra, né? Exato, usar a própria obra dele Exato. subverter, né? E aí levantar essa reflexão, porque é muito interessante. Porque, assim, o Lovecraft, ele era tão racista que os próprios racistas da época diziam, cara, você é muito racista. E, assim, a série, ela tá tocando na ferida, né? Com essas referências e tudo mais. Tanto que o elenco é todo negro, assim, os protagonistas. É muito relevante você trazer para esse ponto, né? De se questionar, de levantar o debate, né, usando a própria obra dele. Não estou dizendo aqui que a gente tem que justificar, porque ele viveu naquela época, que ele era escravocrata, que, tá entendendo? Não passar pano, não dizer que isso justifica, mas eu acho que sim, a gente pode usar a obra dele para trazer essa reflexão. Eu acho muito interessante. Ele imaginava o monstro como se fosse realmente um imigrante, entendeu? Como se fosse realmente aquela pessoa totalmente diferente do mundo dele. Tipo, ele era super escroto. E aí essas obras atuais, elas fazem o quê? Elas pegam justamente essa escrotice e mostram escancaradamente. A galera que justifica, né, tipo, que vem justificar o Lovecraft e tal, assim, é uma galera que pega muito no rolê de que quando ele casou com uma judia, né, e aí ele foi aos poucos virando ex-racista. Mas não é bem isso, só né? Que não, né? Só que não. Ou que a maioria das alegorias e metáforas racistas vieram dos primeiros trabalhos, mas está nos principais trabalhos que influenciaram outras pessoas, né? Outras obras, outros escritores e tal. Eu acho interessante da gente debater em torno disso, sabe? E não apenas cancelar ele. É uma opção sua também, tipo, de não querer ler aquela obra, de não querer saber, sabendo que teve uma relevância, querendo ou não, né? Tipo assim, pra toda essa estrutura de um gênero, né? Não dá pra apagar, porque a gente tem que aprender, trazer à tona e questionar e refletir, fazer as pessoas pensarem sobre isso e não, tipo, cancelar, vamos fingir que não existiu. Principalmente porque você não aprende quando você apaga. Tipo assim, você dá uma ideia de perfeição que não existe. Você limpa uma coisa que tá suja, não tem condições. Joga pra debaixo do tapete, né? Joga Exato. Na minha vida jovem literária, os primeiros contatos que eu tive pra reconhecer atitudes racistas foi com o Monteiro Lobato. Tipo, você olhar e dizer assim, opa, peraí que não é aqui, não é assim. Então, se retirar isso, também tira a possibilidade do autoconhecimento. Quando a nova geração for passar a ler as obras, que a gente sabe que tem muita coisa com contexto horrível, mas foi necessária para aprender a identificar. Você aprende o que não deve fazer com essas pessoas. Sim. Tipo, com todos esses autores, assim, a gente aprende o que não deve fazer, o que não deve, tipo, concordar e tal. E, tipo, pra mim, não tem aprendizado melhor. O fato de, tipo, você sendo um macho branco e você tendo feito coisas horríveis, você não continua produzindo, você não continua tendo público, você não continua, sabe, fazendo seu trabalho normalmente, como se nada tivesse acontecido. E aí um exemplo que me vem muito na cabeça é o Bertolucci e o Marlon Brando, né? Eu não lembro
o ano, mas esse caso foi até Foi exposto, defendido, né? foi exposto e defendido pelo Almodóvar, né? Ela foi estuprada na cena, né? E ele queria fazer aquilo justamente para captar Essa reação, né? essa Real reação dela. Nada foi consentido, então foi estupro, sabe? Tipo, nada foi consentido, nada foi combinado e tudo mais. De manhã cedo, vamos fazer desse jeito. E aí eles montaram a direção toda entre eles e ela chegou só para passar pela situação. E ele diz que sobre a questão do estupro, do abuso, ela sabia porque estava no roteiro. E que a única coisa que ela de fato não sabia era a questão da manteiga, da lubrificação com a manteiga e tal. Só que para quem teve o desprazer de ver a cena, não parece ser de uma pessoa que sabia o que estava acontecendo, não. E depois ele chegar tão naturalmente dizer: a gente fez mesmo para poder, porque eu não queria uma atriz, eu queria realmente uma mulher jovem passando pela tormenta e pelo horror de Isso é muito grotesco, pô. Demais. Abusada daquela maneira. E ele falar assim, e ela passou o resto da vida me odiando. E passou o resto né? Na época. Poxa, ela falou tantas vezes, ela deu tantas entrevistas, ela se expôs tanto e as pessoas sempre, tá querendo aparecer, tá querendo biscoito. Ela sabia de tudo isso. Qual é a atriz que não pega um roteiro e tal? Tá, mas uma coisa é você ler lá que vai ter uma cena assim, assim, assim. E chegar na hora eles contextualizarem toda a cena de maneira física e ela ser real. E depois eles comemorarem isso como arte é isso. A gente precisa trazer para o público uma sensação real do que aconteceu, que foi tão utilizado até no filme do Azul a Cor Mais Quente, que eles forçaram as meninas a literalmente terem uma relação, porque ele queria passar uma veracidade para o público. Então, tipo, era tão necessário. Eu adoro o quadrinho, gosto do filme, mas eu sinto uma vergonha das cenas de sexo do filme, ao ponto de ficar desconfortável para mim assistir, porque não corresponde, não me atende. Inclusive, eu acho que quando no cinema vai abordar uma cena de abuso, eu acredito que ela deveria ser subtendida e não ela ser explícita, porque existem pessoas que ficam felizes de ver aquilo. Então, eu também estou alimentando essas pessoas e ainda ser real e ostentar isso é muito grotesco, é muito bizarro na minha cabeça, assim. Pronto, aí é um cancelamento real. Nem pensar em rever a cena. O que aconteceu com a Maria Schneider, né, do Último Tango em Paris, na época ela tinha 19 anos. E trouxe muitos traumas, né, pra vida dela. Ela morreu contando essa história, tipo, o que aconteceu com ela é o reflexo da cultura do estupro, né? Que ela falou e as pessoas diziam, porque ela quer aparecer, porque não aconteceu. A de Azul a Cor Mais Quente, você, depois do que você sabe, de como foi os bastidores, você não consegue ver a cena. Eu, pelo menos, eu não consigo mais. Eu também não. Ver a cena do filme. Era um filme que eu gostava muito. E aí, quando as atrizes falaram e veio todo esse assunto à tona, é complicado, assim, de você assistir. É um exemplo, né, é o Luc Besson, que ele é um diretor francês. Não sei se vocês já assistiram o filme dele que se tornou um clássico, né, que é Leão Profissional, um filme de 94, tem até na Netflix. É a estreia da Natalie Portman, né, criança, na época ela tinha 13 anos. E aí o filme é meio problemático, assim, eu gosto muito do filme, mas a história é muito problemática, sabe? É uma relação ali da Matilda, né, que é a Natalie Portman, ela tinha 13 anos, ela faz a Matilda, que acho que na época tinha 12, né, a personagem, e aí, na época que o filme foi lançado e tudo mais, a mídia não pescou os sinais, mas aí, quando lançou o DVD, a então esposa do Luc Besson, né, que é a atriz a Mei Win, que é uma atriz francesa, é diretora hoje em dia também, ela falou que, tipo, a relação da Matilda com o Leon foi inspirada na relação deles dois. O Luc Besson, ele conheceu a Mei quando ela tinha 12 anos, gente. Ele tinha 29 anos. E ele veio se relacionar com ela amorosamente e tal, quando ela completou 15 anos. Aos 16 anos, ela engravidou dele. Depois, né, ele foi casado com a Mila Djokovic também. E depois ele foi acusado de estupro, de abuso sexual por várias ex-assistentes, por uma atriz holandesa, né, a Sandy Van Roy, que foi pra mídia e disse que tinha sido estuprada por ele. E ele tá impune, sabe? E isso é muito complicado. Mostra que é exatamente essa questão do poder, né? Tinha uma cena que a Matilda diria que queria ser desvirginada pelo Leão. Gente,
Ela era uma criança de Tô 13 chocada. anos, tá? E essa cena foi tirada da exibição. Tem outras cenas que são bem problemáticas, né? Que é eles fazendo uma brincadeira lá de que ela se veste para ele adivinhar qual a personalidade que ela é. E aí ela canta Happy Birthday, né, da Marilyn Monroe, fazendo a Marilyn Monroe pra ele. É muito problemático. bem E, assim, tem uma problemático. cena do filme, já dando spoiler, mas assim, gente, esse filme é bem antigo. Esse Mas, filme é tipo, bem antigo mesmo. ela diz, pô, assim, pra ele, eu te amo. E você vê que, tipo, não é um eu te amo, de tipo, eu te amo, porque assim, Maternal. a história da personagem, né, ela tem todo um problema, assim, com a família, com o pai. E ele salva ela, a família, ela perde a família e ela começa a viver com ele e tal. E eles criam uma relação ali, ele cuida dela e tal. Mas tem um momento do filme que ela chega, eles vão pra um hotel, e aí ela chega para o recepcionista e diz assim, aí ele faz, ele é seu pai? Ela faz, não, ele é meu amante, sabe? Então, assim, o filme Bem tem muitas falas problemático. problemáticas. E na época, as pessoas não sacaram, mas o roteiro foi todo Porque- inspirado na relação dele. Quando entrou no Netflix, eu tive uma vontade assim, muito grande de assistir, porque eu gosto muito da Natalie Portman. E eu nunca tinha visto. E aí, quando eu botei lá na minha lista do que eu vou assistir, que eu comecei a ver o que estava sendo falado na internet, veio aquela coisa que eu falei de eu não conseguir mesmo. Tipo, eu dou uma cancelada, que daí pra eu conseguir, talvez, racionalizar um pouco e tentar pelo menos entender como uma obra, leva muito tempo. Atualmente, eu acredito que as pessoas estão cancelando. É o Twitter, Trend Top no Twitter, quando viu, ai meu Deus do céu, foi cancelado. O nome de alguém que você gosta nos Trend Topics, que você fala assim, qual foi a merda que essa pessoa fez? Não, Pelo amor de Deus, quando bota lá J.K. Rowling, já faz pronto. Eu pronto, sei, já. foi isso mesmo que aconteceu. Deixa Mas eu acho que é bem pra- isso. A decepção da semana. Tem pessoas que, tipo, até tentam trazer o debate, tentam refletir, pensar, buscar outras fontes e tal, e esperar realmente, assim, realmente se confirmar o caso. A maioria hoje é cancelamento na telha, assim, na certa. Tem algumas pessoas que ficam no meio termo de tipo, vou cancelar, porque, enfim, não consigo consumir, mas eu vou tentar, né, esperar, ou então vou tentar compreender mais a história. Mas geralmente a galera tá muito dividida, né? Assim, na internet, pelo menos, a gente não sabe se realmente a pessoa para de consumir de verdade, né? Pouquíssimas pessoas querem realmente debater, de fato, sabe? É verdade. E quando é de alguém de extrema importância, assim, para algumas pessoas, o cancelamento é muito seletivo. Tipo, quando o Stan Lee morreu, o pessoal fez endeusamentos dele, e aí teve uma outra galera que fez assim, olha, eu acho que vocês estão esquecendo que o cara era assediador, tinha acusações de assédio sexual e tal, não sei o quê. E isso não demorou, tipo, 5 minutos na rede. Foi o pessoal, Stan Lee foi acusado de assédio sexual. Disse isso. Mas é o Stan Lee, pô, ele criou o Homem-Aranha, peraí. Tem isso também. Isso, é muito seletivo. Vai pelo gosto, né? Tipo, pô, não quero cancelar isso aqui porque Marvel tem todo o conceito, toda a minha história. Aí vem o outro que é mais cult, que talvez a pessoa já não consumisse tanto, e aí já consegue pisar com muito mais força. E é uma via sem retorno, né? Vai também até que ponto você gosta daquela obra, daquele artista. Muita gente curte Marvel, admira o Stan Lee e tal, e preferiu não tocar no assunto, nem mencionar, nem lembrar. Deixa quieto, né? Deixa quieto. Mas, assim, um cara que eu não consumo tanto vai ser mais fácil eu cancelar. Eu acho que não existe uma maneira certa. Tipo, não cancelo assim e tal, não consigo. Mas eu também não recrimino quem faz. Eu só acho um pouco bizarro como a galera se expressa na internet. Mas se, por exemplo, Danúbia, ela previamente bota um filme na lista, mas previamente ela lê sobre tal coisa, lê o que aconteceu sobre isso, e automaticamente ela não consegue, como é que eu posso dizer que o jeito dela tá errado de agir, sabe? Eu vou trazer essas questões, por exemplo, da J.K. Rowling, que vem aí casos de transfobia, o de Allen, por exemplo, que é outro cara que foi cancelado, foi descancelado, a galera finge que nada aconteceu, aí trabalha depois, eita, não sabia. Como eu consigo lidar com isso? E o de Allen foi o primeiro cineasta que eu peguei, assim, a filmografia dele e baixei pra assistir. Minha mãe gostava bastante e tal, e eu comecei a perceber a estética, o que era cinema com ele. Então tem toda essa questão também subjetiva. Ainda consumo essas obras, eu não consigo não consumir, mas eu não vou mais pro cinema, o cara tá vivo ainda, eu posso, se eu quero consumir, eu consumo em casa. E aí a gente vai entrar já na última questão que vou deixar pra lá, mas
celebrar o artista, né? Será que é celebrar o artista e trazer, como foi o caso do Polanski no César? Foi celebrar ele ou celebrar a obra? Dá pra separar de fato? Aparentemente não, sabe? É muito complexo. E eu sigo mais pelo fato do consumo consciente. Tipo, eu não consigo cancelar o Poderoso Chefão por causa do Marlon Brando. Não vou cancelar, não consigo, sabe? Eu sou a mesma coisa, assim, nessa questão de J.K. Rowling. Harry Potter fez parte da minha vida. Fez parte da minha vida. Desde que eu era criança, eu criei um vínculo afetivo com a história de Harry Potter. Eu criei um vínculo afetivo com os filmes, com os livros, todo esse universo. Então, quando eu cresci, que eu descobri, assim, que eu percebi que a escritora... Puta de escrota. Exato. Puta de escrota. Ela é bem escrota. E aí, o que é que eu faço com esse sentimento, com essa afetividade, com toda essa coisa que eu criei de Harry Potter? Eu faço o quê? Já foi criada a ponte entre mim e o filme, quando eu era criança, poxa. Então, não tenho o que fazer agora. Obviamente que eu não concordo com nada que ela fale. Não vou mais, tipo, caso ela venha lançar outros livros, não irei comprar, não irei consumir. Mas o que já foi feito, já foi feito. A mesma coisa é com o Woody Allen. Tipo, eu assisti os filmes de Woody Allen com a minha mãe. Eu tenho memória afetiva disso. É muito válido a questão do consumo consciente, claro. De, tipo, você saber, não vou prestigiar esse cara, não vou pro cinema, não vou mais dar dinheiro pra ele. Não acho que seja válido ele ganhar prêmios, participar de festivais, sabe? Ser enaltecido. Não acho. Acho péssimo, inclusive. Mas obras que me tocaram, que eu já fui, assim, dentro de uma outra perspectiva, dentro de uma outra visão, eu já fui tocada, já senti o afeto por isso, talvez vá rolando aquela coisa da morgação, né? Tipo assim, aos poucos vá caindo a ficha e morgando, tipo... realmente não rola. Não, esse cara não tem como separar, de fato. É o que acontece comigo também. Isso. Vai aos poucos. Comigo vai aos poucos. Primeiro eu sofro o impacto, aí eu cancelo imediatamente e depois eu vou refletindo se vale realmente a pena. Eu não consigo rever algumas coisas, mas aí lanço pronto, o novo filme o novo em tese, né, do Woody Allen, que a gente tava falando da Ellen Fanning. Eu tenho vontade de assistir, mas ainda não me dei esse direito. Inclusive, como o Polanski, que a gente totalmente discorda dele ter sido indicado, ganhar foi um absurdo, mas indicado já foi, assim, o começo de tudo. E eu ainda sou muito radical, porque eu penso que se condenou, ele já não pode mais ser indicado, como as coisas que ele ganhou, eu acho que deveria ser retirado, porque eu não consigo ver uma pessoa que fez uma coisa tão bárbara pra mim ser tratada como ídolo, como... Com certeza. Melhor naquilo que faz, sabe? Só queria trazer uma coisa aqui, que seria das máscaras sociais, né? Tipo assim, que seria esse lance de, tipo, todo mundo dar a mão e dizer, vamos agir da maneira certa, vamos cancelar. Acho que isso é muito, muito, muito mentira, sabe? Tipo, eu acho muito natural que a gente demore a absorver, demore tipo, a entender certas coisas, porque são coisas tão bárbaras, tão graves, que a gente até trava, assim, pra processar. Acho que pra mim, todo mundo que realmente chega lá e diz, vamos, é moralmente correto, é isso, aquilo, outro e tal, não age 1% com aquilo, com a sua fala, entendeu? Pode ser totalmente, porque também podemos ser cancelados. Tô falando mal do Woody Allen, pode ter alguém assistindo o vídeo dizendo, não vai falar mal do Woody Allen. Cancelei. Penso muito nessa questão do consumo consciente, da gente não financiar essa galera babaca e tal, mas ao mesmo tempo eu sou super cinéfila, eu sou viciada, eu amo filmes, eu amo cinema e assim, eu tenho muita curiosidade. Então, eu assisti o último filme do Woody Allen, eu gosto muito dele, assim também como eu gosto muito de Almodóvar, que tem algumas coisas assim bem babacas, e eu não deixo de assistir. Sabe, eu não digo pra você que eu vou pro cinema, que eu vou financiar e tudo mais, mas eu não consigo deixar de assistir alguns diretores, outros sim. Polanski, por exemplo, uma coisa altamente, né, que ele já foi condenado e tudo mais, aí realmente eu não consigo. Mas eu até tive interesse em ver o último filme dele, né? Mas ainda não assisti. E é complicado, assim, tem até uma discussão, né? Porque tem um livro do Marco Severo, né? Que é As Crônicas, né? Os Escritores que Eu Matei. E aí ele fala, né, dessa questão do caráter do artista, né? Que não tá necessariamente na obra por ele criada e tudo mais. Há controvérsia sobre isso, né, em relação a alguns diretores e escritores que colocam todos os seus preconceitos em suas obras. E tem outros que não, né, que o cara é um monstro, fez altas coisas assim bizarras e tem uma sensibilidade incrível. Então,
rola esse paradoxo, sabe? E aí é como a Aline falou, né? No caso dessas máscaras sociais, do tipo, eu não consumo de jeito nenhum, eu não assisto, e mete o pau, mas assim, você tá curioso para assistir? Então assista, mas assista de uma forma consciente, sabe? Eu parto desse princípio, que, pronto, até o caso do Luke Besson mesmo, em Leon, profissional, eu não digo pra galera, não assista. Assista com essa visão de, tipo, de você refletir sobre aquilo ali. Não dá pra você, tipo, cancelar. Eu, pelo menos, eu não consigo. Tem pessoas e pessoas, casos e casos, mas assim, ele fala, né, que a obra é sempre maior do que quem a cria. Aí tem toda essa discussão. E aí, quando a pessoa cria, a obra vai pro mundo, não é mais dele, é do mundo. E cada um vai interpretar de uma maneira. Vai absorver de uma forma, né? Vai absorver de uma forma. Realmente, a obra não é só dele. Ela vem pra cá, ela vem pro mundo e a gente vai, a partir do consumo, a gente vai ressignificando, inclusive. É bem complicado, sabe, esse debate. Por isso que sempre vem à tona, porque a gente não tem uma resposta pra isso, né? Não tem. Depende muito da questão subjetiva. E depende muito também da minha tolerância. Em certos diretores eu não consigo mais, porque deu o meu limite. Às vezes, alguns casos específicos de certos cineastas. Tem cineastas que eu não consigo, e naturalmente eu vou, sabe, vai me desmotivando a cada obra que eu assisto, a cada declaração escrota, a cada coisa. É o caso do Lars von Trier, pra mim, é o caso de Gaspar Noé. O Lars von Trier tem toda uma questão profunda, sabe, com relação a ele. Ele é muito sádico. Ele é um cara que se provou já muito sádico, sabe? Sim, De totalmente. um nível extremo. Então, assim, é um cara que beira a psicopatia pra mim. Então, tipo, eu não consigo consumir a obra dele porque eu acho que eu tô sendo testemunha das coisas que ele tá querendo fazer. Eu não fico mal, assim, só porque a obra é pesada, ou o tema é pesado. Eu fico mal porque eu me sinto uma testemunha, porque pra mim os filmes dele são, tipo, manifestos do que ele quer fazer com mulheres, assim. O mais escroto é que você consegue perceber a relação dele, que ele sabe que na vida ele não pode deixar esse monstro ficar em primeiro plano, porque ele sabe que vai sofrer represálias, mas ele pega a arte dele, porque ele não deixa de ser um bom diretor, e ele chega lá e pega tudo que ele tem vontade de fazer em vida, transforma em arte e faz a gente engolir isso de maneira artística, como se tá tudo bem, tá tudo ok, a gente tá retratando um conteúdo meramente artístico. E você vê que, como você disse, quando eu vi algumas coisas, eu não fico só naquela sensação de peso, não bateu legal. Eu me sinto realmente que eu fiz parte daquilo, como é que eu me permiti virar testemunha e consumir aquele produto. Se você sai de um filme dele com a carga negativa, assim, eu assisti aquele Melancolia, assisti O Anticristo e Melancolia, eu assisti no cinema. É um filme muito pesado, né? Toda a linguagem do filme, a linguagem cinematográfica, você sai com peso. Tem casos e casos do que a gente consome, mas assim, você não sai bem dos filmes dele, né? Ele retrata o peso mesmo, assim, desses pensamentos sombrios e... É muito obscuro, né? Muito obscuro. muito. Contam pra vocês como é que essa galera lida, assim, depois da exposição. Por exemplo, o Kevin Spacey, né? O Kevin Spacey foi uma conduta que foi bizarra. Pra ele tentar se redimir com o público, ele vai, tipo, gente, oi, eu sou gay. A comunidade LGBT ficou, bicha, o que você tá fazendo? Porque meus impulsos são totalmente descontrolados porque eu sou gay. Depois de tudo isso, ele grava um vídeo bizarríssimo, interpretando o Frank, o personagem da série, e, tipo assim, destilando vários shades, assim, pra galera, sabe, que cancelou ele, a galera que, tipo... E aí todo mundo ficou, isso é uma atitude de uma pessoa que tá errada, comprovadamente errada, tá ligado? Ele endossou mais a personalidade que a gente conheceu, né? É uma personalidade grotesca. Então, tipo assim... Quando a gente vê que a pessoa errou e que tenta se redimir, tipo, ao ponto de reconhecer que errou realmente, sabe? Não vai apagar o que já foi feito, o que a gente sabe, né? Não vai apagar. Mas aí
tudo vai ser o pós, como essa pessoa se comporta, né? E muitas vezes eles preferem fingir que não fizeram nada, né? E negar, e Era isso que eu ia falar. o comportamento deles é justamente esse, de negar. São pessoas que ficam na defensiva, extremamente na defensiva, que tentam driblar a situação de alguma forma, até por não saber como lidar com isso, porque eles não esperavam que isso fosse acontecer. Quando é um crime sexual, um assédio sexual, eu acho que ele pode cumprir uma pena, ter todas as represálias, mas na minha cabeça, essa pessoa sempre vai ser um abusador, estuprador, e ele não volta a fazer por medo de retaliação ou por falta de oportunidade. Na minha cabeça é isso. Agora, num caso de transfobia, como a da J.K. Rowling, ou casos desse tipo de um certo preconceito ou um abuso sem essa relação sexual, tipo a xenofobia, a transfobia, entre outras fobias, eu consigo chegar num fator que a pessoa pode aprender, sabe? Aprender e vai evoluindo, porque eu acho que o ser humano é evolução, mas Com aí certeza. quando você vê uma J.K. Rowling, ela vai lá e reafirma, aí você vê que o negócio tá Aí é perdido complicado. mesmo. Não tem jeito. Exato. Que a pessoa errou Ela poderia... e persiste no erro, né? Pra mim é Como a gente complicado. já falou, né? Pra mim é complicado Eu não também. consumir mais é seletivo. Essa questão mesmo de, tipo, de separar, né, a obra do artista e de consumir essas obras é complicadíssimo, sabe? Porque o Tarantino, tipo, o Tarantino tá lá, mas não é o Tarantino que faz o filme todo, né? Tem uma equipe por trás, tem uma galera que trabalha, tem um trampo dos atores, tá ligado? Não dá pra separar, sabe? Tá intrinsecamente Não dá ligado. pra separar. Tem uma sensibilidade que parte do autor, tem um olhar que parte do autor. Então, tipo assim, é um pedaço dele, querendo ou não. Por mais que não seja o pedaço que a gente conheça como, tipo, grotesco, sabe? Mas é uma parte dele. Então, como é que separar? Como é que a gente vai separar isso? Assim, no final das contas, eu acho que não dá pra separar, mas a gente tem a ilusão que rola. Mas eu acho que essa questão da gente se iludir é meio nesse lance do tipo do consumo consciente da gente, do tipo, a gente vai sabendo quem é a pessoa e de acordo com os seus erros e tudo mais. Eu acho que é nisso aí, nessa questão de se iludir, né? Mas é difícil a gente separar, acho que é quase impossível. Eu acho que não tem como separar de forma alguma, porque, como já foi dito, tipo, o olhar, a sensibilidade, a expressão, tipo, os mínimos detalhes, sabe? Do que a pessoa pensa, do que a pessoa é, tipo, da obra em si. Não falando do trabalho geral, assim, sabe? Das outras pessoas que fazem acontecer aquilo. Por mais que haja essa ressignificação, que as pessoas, elas absorvam de outras formas e tal, mas mesmo assim, houve uma intenção por trás, sabe? Da obra. Houve um mentor. Então, assim... não dá pra separar. Não dá pra separar. Não dá pra separar. Eu também não sabe separar. Eu passo pano pra um ou outro, assim, tentando justificar de tipo, anos 90, o machismo era existente mesmo, não tem jeito, mas não. Eu acho que não tenho rola maturidade muito... pra isso. Eu pego antes mesmo e... Pois é. Então, gente, o vídeo ficou um pouco extenso, né? Mas eu acho que a gente conseguiu, né, trazer as nossas reflexões, né, os nossos paradoxos em relação a artista versus obra, essa cultura do cancelamento. E se você gostou, dá um like aqui no nosso vídeo. Se não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve. Se curtiu, compartilha com os amigos, tá? Logo mais a gente vai ter outros vídeos com uns quadros bem legais que a gente tá bolando aí para os próximos meses, tá? E é isso, gente. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, adorei. gente. Foi ótimo. Vamos começar mais outras coisas aqui no quadro, por favor. Sim, por favor. Pode convidar mais. Estamos Pode aí. convidar, que eu tô super disposta. Beijo, Até mais. tchau.